Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para vocês aí no Brasil. Eu sou Josiane Mendes, filha do pastor Marcelino da irmã Romana, e hoje eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu quero compartilhar um pouco do meu testemunho, vou tentar resumir o máximo que eu posso, porque toda vez que é para falar de Jesus eu me empolgo mesmo. Eu amo falar de Jesus, acho que a gente tem muita coisa para falar sobre Jesus, mas sobre o reino de Deus. Mas hoje eu quero compartilhar o meu testemunho com vocês. Eu espero que vocês sejam abençoados, edificados com essa palavra. Se eu pudesse dar um tema, né, para essa mensagem, eu diria que é ouse sonhar os sonhos de Deus, né? E também como ouvir a voz de Deus. Então tem muita coisa misturada que eu gostaria de falar, mas eu vou focar nesse ouvir a voz de Deus e obedecer, né? Ouvir a voz de Deus e obedecer e sonhar com Deus, os sonhos que eles têm pra gente. Eu sou missionária de tempo integral aqui na Oceania, eu moro especificamente em Auckland. Há 4 anos eu vim pra cá, cheguei aqui em 2018 para fazer uma escola de imersão de inglês. E hoje eu tô aqui com a minha família, sou casada com o André Luiz, um pernambucano abençoado, homem de Deus, que é um milagre vivo também, e o meu filho, Isaac, eu tenho um filho de 8 anos agora. E hoje eu quero compartilhar com vocês Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, que tu não sabes. Esse versículo é a base do meu chamado missionário. Esse versículo foi a confirmação do que Deus tinha para minha vida. Para quem conhece a minha vida, para quem me conhece pessoalmente, sabe aonde eu nasci, onde eu me criei, conhece toda a minha história, né? Então, se hoje eu tô aqui em outro país servindo ao Senhor, tem toda uma longa história por trás. E hoje eu quero resumir essa história para te encorajar mesmo a como uma pessoa que ama e serve ao Senhor, a continuar sonhando aquilo que Deus tem para você e acreditando. Né? Muitas vezes a gente sonha, mas às vezes o nosso sonho ele é muito limitado. Por quê? Porque ele se limita ao lugar que nós estamos, muitas vezes. Ele se limita à condição financeira que nós temos. Ele se limita, muitas vezes, às políticas e às situações sociais. Mas quando você serve a Deus, você precisa entender. Você tem todo o direito de sonhar e caminhar com Ele. Porque o nosso Deus ele é um Deus ilimitado. Ele é um Deus que ele pode todas as coisas, que ele é simplesmente poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. E hoje eu quero te encorajar através dessa palavra e eu espero que você esteja com o teu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você. Eu, como toda adolescente, toda jovem, toda menina, eu tive muitos sonhos ao longo da minha jornada com Deus. Eu cresci em um lar cristão, fui apresentada, introduzida a Deus da melhor maneira possível pelos meus pais. E uma das coisas que eu amo fazer, que é um testemunho vivo para mim, em relação aos meus pais, é orar. Eu não oro porque eu sou uma super mulher, né? Eu oro porque eu sou fraca e eu careço da graça de Deus. E a oração, ela me fortalece. Eu digo que a oração, ela me alimenta diariamente. E um grande testemunho para mim são os meus pais, né? Eu lembro de muitas vezes que eu acordei pela madrugada, que eu acordei na minha casa, até porque eu me assustei com meu pai orando na minha cabeça, né? E abençoando a minha vida, profetizando sobre a minha vida. Ele fez sobre a vida de todos os filhos dele. E eu acordava muitas vezes pela madrugada e via eles orando, né? Com o rosto no pó. Isso para mim, uau, testificava a grandeza de Deus. Eu falei, eu quero amar a Deus, servir a Deus dessa mesma maneira. E eu agradeço muito a oração dos meus pais, porque se hoje eu estou aqui de pé, se hoje eu sirvo ao Senhor, é porque eles nunca desistiram de orar por mim. E eles sonharam junto comigo e acreditaram também. Eu lembro que eu passei quase 10 anos da minha vida com os meus pais, servindo nas igrejas em Marituba, trabalhando com meu pai. E na época, durante esse período eu conheci uma organização missionária, onde eu comecei a trabalhar e como voluntária. E foi através dessa organização missionária que eu me apaixonei por missões também, mais do que eu já era, né? E eu lembro que foi um tempo assim, de muito desafio pra gente, porque eu fazia faculdade e o meu pai ia me pegar todo dia na parada de ônibus, várias situações ruins aconteceram também, e que eu vi a intervenção e a mão de Deus nas situações. E eu lembro que quando eu passei 9 anos servindo como voluntária numa organização, e eu tinha muito desejo de fazer uma escola missionária. Na época, meu pai não deixou. E ele não deixou porque foi a vontade de Deus, porque não era o tempo. Mas eu queria muito fazer essa escola. Eu orei durante 9 anos até que meu pai finalmente entendeu que o propósito de Deus para a minha vida era esse. E eu esperei. Esperar faz parte de viver os sonhos de Deus. E eu vim fazer a escola em Recife.
Foi onde eu comecei a passar, a experimentar alguns milagres sobrenaturais de Deus, sobre aquilo que Ele tinha para minha vida, e foi simplesmente maravilhoso. Eu fiz uma escola de treinamento em Recife e tive minha primeira experiência missionária em 2010 na ilha de Samoa, um lugar que eu nunca imaginei estar. É uma ilha aqui na Oceania. E eu também estive aqui em Nova Zelândia, em Auckland, especificamente nessa cidade. E eu comecei a viver coisas tão loucas com Deus. Na época que eu vim aqui, eu não falava inglês, eu não sabia direito como me expressar, mas ainda assim, da forma que eu podia, eu compartilhava o amor de Jesus. Passamos um mês aqui, depois eu voltei para o Brasil, voltei para a Missão Integral, me casei, formei minha família. Minha família é um milagre de Deus. Eu já passei por situações bem loucas na minha família. Meu esposo teve câncer 2 vezes, isso é testemunho para uma outra mensagem. Eu tenho meu filho, Isaac, de 7 anos. Isaac, ele tem autismo leve. Eu tenho muitos desafios na minha vida com Deus, na minha caminhada com Deus. Mas uma coisa, assim, maravilhosa é saber que eu nunca estou sozinha. E que nessa minha caminhada com Deus, Ele sempre me surpreende. Eu escolhi caminhar com Deus, eu escolhi dar minha vida para o Senhor. E sem dúvida essa foi a melhor escolha que eu já fiz.